Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 16, versículos de 5 a 16, a obra do Espírito Santo. A gente viu no texto anterior Jesus falando sobre o ódio que o mundo teria contra os discípulos, né? Jesus já estava orientando os discípulos a respeito da perseguição que eles sofreriam. E aí ele explica que vai mandar o conselheiro, né, o Espírito Santo, que ele precisa ir para que o Espírito Santo venha. E ele também fala sobre a perseguição, vocês serão mortos e quem matar vocês pensará que está prestando culto a Deus. Então Jesus já vai adiantando para os discípulos o que virá depois que ele subir aos céus, né? Esse texto aqui é uma continuação desses ensinos de Jesus. Versículo 5. Agora que vou para aquele que me enviou, né? Jesus dizendo que está indo para Deus Pai, né? Aquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Deus. Nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Ou seja, eu estou dizendo que eu vou para aquele e vocês não têm interesse em saber onde é esse lugar. Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Ou seja, porque eu disse que eu estou indo, vocês ficaram tristes. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que vou. Olha que interessante. Não fiquem tristes. Eu vou embora. Eu serei morto, mas é por amor a vocês, é para o bem de vocês. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. É uma condicional. Para que o Espírito Santo pudesse descer à terra, Jesus precisava subir aos céus. Vamos entender, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava aqui na terra como ele habita hoje, se movendo entre os homens. Tanto que no Antigo Testamento você tinha o sumo sacerdote, que era aquele intermediário, né, entre Deus e os homens, e ele tinha acesso a Deus uma vez por ano. Então era muito restrito, era algo muito restrito. Hoje, com o Espírito Santo, nós temos acesso direto ao Pai. E é isso que Jesus está dizendo. Para que tudo isso aconteça, a cruz precisa acontecer, precisa se cumprir. E aí que ele continua, mas se eu for, eu o enviarei. Ou seja, é Jesus quem envia o Espírito Santo para nós. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa frase aqui é muito conhecida no meio cristão. Inclusive, hoje eu estava tendo essa conversa com meu marido no café da manhã. Você, a gente não salva ninguém. Nós falamos da palavra, né? A parábola da semente. A gente lança a semente. Quem convence a pessoa de que ela está em pecado, de que Jesus fez justiça na cruz e de que o diabo está condenado, o juízo, né? E que Jesus vai voltar, vai ter um julgamento, é o Espírito Santo. Isso não é trabalho nosso. A nossa obrigação é falar do Evangelho, é viver de acordo com o Evangelho, para que a nossa vida pregue, mesmo sem palavras. Mas quem vai convencer a pessoa é o Espírito Santo. A gente viu nos textos anteriores, acho que 2 ou 3, Jesus dizendo que ele separou pessoas. Então tem pessoas das quais o Senhor vai falar com mais intencionalidade, né? Pessoas que serão atraídas ao Evangelho, ao Espírito Santo. E isso é o Espírito Santo que vai fazer. Aí que Jesus explica essa frase, né? Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí aqui no 9, do pecado, porque os homens não creem em mim. Ou seja, ele está destrinchando isso que ele acabou de explicar. Então, o Espírito Santo vai convencer do pecado e da fé em Jesus. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, ou seja, da cruz. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, diabo, né, já está condenado. Vou fazer uma anotação a respeito disso aqui, depois a gente volta para o texto. Para os meus estudos, eu gosto de usar essa Bíblia aqui, que tem espaço para anotações.
ela chama a Bíblia Anote. A tradução que eu tô lendo aqui é a NVI. E aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link de onde vocês encontram essa Bíblia para compra, tá? Porque vocês sempre me perguntam. Então, vamos lá, a anotação até aqui do texto. Ó, então, o que eu anotei aqui? O Espírito Santo que convence, né? João 16:8. Do pecado que foi perdoado plenamente na cruz. O que é plenamente? Todo pecado. Qualquer tipo de pecado. Você pode falar, não, mas não tem mais pecador que eu fiz coisas horríveis. Foi perdoado na cruz. Plenamente perdoado. Não tem nenhum tipo de pecado que não seja purificado, perdoado, através de uma gota do sangue de Jesus. Segundo, da justiça. Jesus ressuscitou e tomou a chave do inferno das mãos do diabo. Isso é bíblico. Então, porque Jesus cumpriu, né, o que já estava escrito, a vontade de Deus, se entregou na cruz como cordeiro perfeito, puro, santo, foi dada a ele autoridade para tomar as chaves do inferno da mão do diabo. E terceiro, convence do juízo. Satanás perdeu. Glória a Deus por isso. E Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. Então, é disso aqui que o texto ali está falando. Então, a cruz já condenou Satanás. Versículo 12. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Ou seja, eu ainda tenho muita coisa para ensinar, mas vocês não estão prontos para receber. Mas, olha que lindo isso aqui. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ou seja, depois que eu subir aos céus, o Espírito Santo virá para revelar para vocês, para ensinar para vocês coisas maiores do que as que eu estou ensinando agora. Então, olha só, a gente vive no tempo pós-ressurreição de Jesus. A gente vive no tempo em que o Espírito Santo já está aqui. E Jesus está dizendo que com o Espírito Santo a gente tem condições de entender coisas mais profundas, maiores, do que aquelas que o próprio Jesus ensinou para os discípulos enquanto esteve na terra. Gente, olha quanta responsabilidade a gente tem. Nós vivemos o tempo da graça, glória a Deus por isso. Por causa da graça, nós temos acesso a coisas que as gerações anteriores a Jesus não tiveram, porém nós temos muito mais responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será exigido. Nós somos a geração que tem, vamos dizer assim, um acesso a tudo. A gente tem acesso a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. A gente tem acesso aos três de forma plena, completa. O Espírito Santo é aquele que vai nos encher de poder, de conhecimento e de compreensão, de revelação. Nós temos muito mais acesso do que os discípulos tiveram até a ressurreição de Jesus. Tanto que depois que Jesus ressuscita e vem o dia de Pentecostes, os discípulos mudam, ali eles nascem de novo, ali eles são transformados. A vinda do Espírito Santo muda completamente a compreensão deles, a percepção e o ministério de cada um. Nós temos acesso a isso. Aí aqui ele continua ainda falando do Espírito Santo. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Quem? O Espírito Santo. Então, Jesus disse que ele veio e não fez o que ele quis. Ele foi enviado pelo Pai e só obedeceu ao Pai, certo? E aqui ele está dizendo que o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele vem, mas ele só vai falar o que ele ouvir. De quem? Do Pai e de Jesus. Olha essa relação de submissão na Trindade, né? Jesus, em vários textos, mostra isso. A submissão de Jesus a Deus Pai. E agora ele está falando da submissão do Espírito Santo a Jesus também. Então, existe uma relação aí plena, íntima e de submissão entre um e outro. E olha o que ele diz: falará apenas o que ouvir e anunciará o que está por vir. Existe uma linha teológica
que chama cessacionista, que acredita que as profecias cessaram, que elas eram importantes apenas no Antigo Testamento e foram até Jesus, que depois de Jesus a gente não precisa mais de profecia porque tudo está escrito na Bíblia. Mas olha o que Jesus está dizendo, que o Espírito Santo vem para trazer a verdade e anunciar o que virá. E tem um texto na Bíblia que diz que Deus não faz nada sem que antes avise, conte para os seus santos. Ou seja, aqui está a prova de que a profecia existe, acontece e vai fluir na Terra enquanto o Espírito Santo estiver aqui. Esse texto é muito claro. O Espírito Santo vem para nos ajudar a anunciar o que está por vir. 14. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. De novo, ó, tá vendo? O Espírito Santo vai glorificar o nome de Jesus, porque ele vai receber de Jesus e vai passar pra gente. Então, quando o Espírito Santo nos ensina, ele ensina o que ele recebe de Jesus. Quando a gente pede para ler a Bíblia e Deus nos dá revelação, é o Espírito Santo nos ensinando aquilo que Jesus está passando para ele. 15. Tudo que pertence ao Pai é meu. Ó, a relação deles de novo aqui. Jesus, mais uma vez, falando de como funciona a relação da Trindade. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Por quê? Porque vem do Pai. Mais um pouco e já não me verão. Por quê? Porque aqui Jesus está prestes a ser crucificado. Assim, isso está sendo ensinado um dia, 2, sei lá, dias antes de Jesus ser crucificado. Está muito próximo. Então, mais um pouco já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Glória a Deus. Maranata. Sabe o que significa Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Ou seja, vem, Jesus, volta. E é disso que Jesus está falando. Eu vou, mas eu volto. De vez em quando eu mostro aqui para vocês esse comentário bíblico que eu gosto muito do teólogo Matthew Henry. Esse aqui é do livro de João. Quando eu comprei um kit, que são todos os evangelhos, Atos e Romanos. Mas tem esse livretinho, e ele assim, é soltinho, tá? É por livro da Bíblia, de todo o Novo Testamento. Então, se você tiver interesse, também vocês me perguntam, vou deixar também aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Tudo que eu indico de leitura, eu deixo o link aqui para facilitar a vida de vocês, de onde você encontra para compra. Vou deixar só do de João e vou deixar do kit todo. Se você tem interesse em estudar a Bíblia assim, mais fácil, ele é um comentário bíblico bem fininho, bem fácil de entender. E o Matthew Henry fala uma coisa aqui que eu achei muito interessante, quero mostrar para vocês sobre esse texto que a gente acabou de ler. Ele falou duas coisas aqui que eu achei interessante de compartilhar. Olha só, tá falando de Jesus, né? Sua presença corporal poderia estar apenas em um lugar de cada vez, certo? Jesus encarnado, né? Ele se esvaziou da sua glória e ele era como um homem normal. Então ele estava apenas em um lugar de cada vez. Mas seu Espírito, ó, maiúsculo, tá falando do Espírito Santo, está em todos os lugares e em todos os momentos. Por isso é muito poderoso. Ali, Jesus estava, né, em Israel, para 12 discípulos e algumas pessoas que receberam dele. O Espírito, ele está cobrindo a terra toda. Onde você estiver, ali o Espírito Santo estará. E aqui outra coisa que ele falou também que eu achei muito interessante, ó. É o método do Espírito Santo. Método fala de padrão, né? De repetição. Primeiro convencer, depois consolar. É o que a gente viu ali, né? Que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando você é convencido do pecado, é muito doído, é muito sofrido. Quando a gente cai em si e enxerga o pecador estragado que a gente precisa do Espírito Santo também para nos consolar. A gente precisa dele para ser convencido, porque antes disso, antes do Espírito Santo, você vem caminhando na sua vidinha medíocre, achando que tá tudo certo. Quando a gente cai em si, a gente precisa ser consolado e o Espírito Santo faz esses dois papéis. Hoje eu tô com muitas dicas, né? O livro do Matthew Henry é bom. Esse daqui, gente, eu acabei de comprar.
Eu mostrei lá no meu Instagram, coloquei o link lá para vocês. Eu estou apaixonada por essa Bíblia. Ela chama Bíblia Contexto. Porque no texto ela vai trazendo o contexto dos outros livros que citam sobre aquele assunto que está sendo tratado. Essa daqui eu comprei separada. Olha que linda, ela tem em verniz alto relevo aqui, ó. Coisa mais maravilhosa. Tô apaixonada, é muito linda. Toda a encadernação dela, preta, enfim, linda demais. Eu comprei separado Evangelhos e Atos e um outro livro que é Cartas e Apocalipse. Mas depois que eu vi, tem o Novo Testamento inteiro. Se eu tivesse visto, eu tinha comprado o Novo Testamento inteiro, que eu prefiro, né? Seria um livro só. Então, eu vou deixar para vocês também aqui na descrição do vídeo, desse jeito aqui que eu comprei, Evangelhos e Atos, e vou deixar também o Novo Testamento todo. Eu sugiro que você compre o Novo Testamento inteiro, é mais fácil. Eu não tinha visto que tinha. Ó, aqui também é verniz, coisa mais linda. Olha como ela funciona. Ela tem o texto, que é o que a gente leu, em preto, certo? Então, aqui é o texto que a gente tá lendo, né? João 16. Aí, em vermelho, ela traz o contexto de outros textos na Bíblia que falam sobre esse assunto que foi tratado aqui. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que para estudo, isso aqui é excelente. Se você quer estudar a Bíblia, conhecer melhor, fica a dica dessa Bíblia Contexto. Então, olha aqui. Esse é o texto que a gente leu, né? A obra do Espírito Santo, até o versículo 7. E aqui ele vai falar disso que está sendo dito, o que Jesus disse sobre isso e o que Pedro disse sobre isso. Muito interessante, né? Então aqui a gente já viu, já foi gravado em João 14:16. Eu já gravei esse vídeo, que Jesus também está falando do Espírito Santo. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. O Espírito Santo, diz que ele está falando. Em João 14:26, também já gravamos aqui, ó. Quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Já falei isso aqui também, acho lindo isso. Pra gente lembrar, a gente tem que ler. Então, a sua função é ler a Bíblia e quando você precisar, o Espírito Santo vai te lembrar daquilo. E é isso que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Em João 15:26, também já gravamos, mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Aqui que eu achei interessante, ó. Ele vai mostrar quando Pedro fala disso em Atos, ou seja, é o próximo livro. O que foi dito sobre isso depois de Jesus ter ensinado isso daqui. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Pedro, né, tá dizendo, testemunha ocular, ele e os discípulos. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Ou seja, aqui já está dizendo que se cumpriu isso que a gente está estudando aqui, que Jesus disse que faria. Eu amei esse método dessa Bíblia aqui, para a gente se encontrar dentro dos textos bíblicos. Então, fica essa dica também para você que quer se aprofundar nos estudos bíblicos. Que no dia de hoje o Senhor abra o seu entendimento e o meu, que Ele abra o nosso entendimento a respeito do Espírito Santo. Que a gente tenha uma real compreensão do poder, da importância do Espírito e que ele venha habitar em nós, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nos fazendo lembrar no momento em que a gente precisar da palavra de Deus, daquilo que a gente já estudou e conhece, que ele venha nos revestir de poder para pregar o evangelho, para fazer mais do que Jesus fez, porque Jesus disse que isso aconteceria. Então que o Espírito Santo te encha hoje de unção para cura, libertação, ensino, pastoreio, evangelismo e tudo mais o que o Senhor puder fazer na sua e na minha vida. Que nós sejamos amigos íntimos do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.